nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, glória a Deus. A graça e a paz a todos. Você está aí? Amém. Eu gostaria de convidar algumas pessoas. Hoje eu não vou fazer o Tadel sozinha. Para quem não sabe, Tadel é treinamento avançado de líderes. E nós temos falado sobre discipulado. E nós vamos, nessa noite, entrevistar alguns discípulos e alguns discipuladores muito importantes em nossa igreja. E eu gostaria de convidar, primeiramente, o pastor Rodrigo Amaral, você. Mas, né, gente, o homem mais lindo do Brasil, de todas as galáxias. Gostaria de convidar também o Rômulo, que é menos bonito um pouco, também vai estar aqui, o pastor Rômulo, pastor dos jovens, adolescentes, pastor da região amarela também. Gostaria de convidar também a nossa querida irmã Jéssica, juntamente com seu maridão Robério, doutor Robério, Chuína, também são da região amarela. E eu gostaria de convidar a Júlia e o Aurélio, que também viessem até aqui. A Júlia e o Aurélio. A Aurélia está se recuperando aí, né, filho? Graças a Deus. E nós estamos aqui nessa noite justamente para a gente conversar um pouco sobre como que é e como já foi, né? Porque todos vocês aqui já estão sendo discipulados, alguns menos tempos, outros mais tempo. Vou sentar aqui no meio, então, do lado do meu esposo. Amém. E como é essa realidade de discipulado na vida de cada um. Como todos aqui sabem, se nem todos, eu vou repetir aqui, nós somos uma igreja em células e nós adotamos a visão do MDA justamente por conta do discipulado 1 a 1, porque nós entendemos que o caráter, o nosso caráter precisa ser tratado e o ser humano sem prestação de contas, ele não é tratado. Então, o discipulado ele vem trazer essa ferramenta para a nossa vida, que é a prestação de contas. Enfim, eu vou fazer algumas perguntas aqui, todo mundo está com o microfone. Coloca o microfone desse lado aqui também, por favor. Aí. Aqui, Aurélio para a Júlia. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. E só para explicar por que estão essas pessoas aqui, eu e o pastor Rodrigo somos a primeira geração de discipuladores. Amém? Pastor Rômulo e a pastora Débora, que não pôde estar hoje à noite, são a segunda geração de discipuladores, e assim, né, discípulos. O Robério e a Jéssica seriam a terceira geração, né, que são discípulos do Rômulo e da Débora. São netinhos nossos. E a Júlia e o Aurélio são os nossos bisnetos, que são a quarta geração de discípulos, né, porque a Júlia é discípula da Jéssica e o Aurélio é discípulo do Robério. Então, hoje nós estamos aí na quarta geração de discipuladores, talvez a gente tenha a quinta, mas que eu tenha conhecimento, nós estamos aqui na quarta geração de discipuladores e de discípulos. E aí, vocês vão ver que a experiência de cada um aqui é diferente. Nós temos casados, né? Casal, Rômulo e Débora também, casal, e os nossos dois irmãos aqui que são solteiros. Então, são experiências diferentes, ok? Então, vou começar com uma pergunta, e quem quiser responder já pode começar respondendo, tá bom? O que o discipulado significa para você? Pastor Rodrigo. Não. Jéssica é a primeira. Eu acho que o discipulado, a gente está cansado de saber que é apontar Cristo, né, que realmente ele... Mas eu acho que quando a gente vai falar das nossas próprias palavras, é realmente você ter alguém ali que você pode contar em todo momento, alguém que vai te direcionar, vai te ajudar a crescer, né, vai te mostrar as suas falhas e realmente te apontar ali Cristo mesmo e realmente mudar ali a sua história. Então, o discipulado, ele te ajuda a ser melhor. Exatamente. Ele ajuda você a crescer e a se tornar cada vez mais parecida com Jesus? Exatamente. Isso é uma verdade? Isso.
Isso. Amém? Amém. Em algum momento, Jéssica, do seu discipulado, você se sentiu pressionada de alguma forma? Nenhum momento. Nenhuma. Nenhum momento, exatamente. Eu acho que o discipulado, quando a gente realmente tem aquela transparência, a gente realmente vive ali uma questão de paternidade mesmo, né? De você realmente deixar o seu discipulador entrar, né? Deixar ele ver a sua intimidade, entrar mais profundo. E isso é realmente algo que nos cura e que é bom para a gente, né? E isso realmente, essa questão de ter uma intimidade rompida ali, isso realmente nunca aconteceu, eu creio que não acontece. Amém, glória a Deus. Outra pessoa poderia me responder o que o discipulado significa para você, na sua vida? Então, para mim, discipulado significa aprender e, principalmente, ensinar a obedecer, que é exatamente o que Jesus disse, né? Ir, né, fazer discípulos, batizando, mas ensinando a obedecer. Naturalmente, antes de Jesus, ninguém sabe obedecer a Deus. A gente vai aprender a obedecer depois que tem outra pessoa ensinando a gente. Então, para mim, assim, o principal do discipulado é aprender a obedecer, né? E por ser algo totalmente prático, a gente não vai aprender só, talvez, em uma sala, né? Numa sala de EBD, só na teoria, tem que ser na prática, por isso que tem a vida na vida, né? O discipulador precisa fazer parte da vida do discípulo, sim. Então, para mim, assim, discipulado é aprender a obedecer. Aí vai envolver várias outras coisas. Existe a cobertura, né? Existe essa questão de realmente o discípulo dar o ritmo para o discipulado, porque eu penso que o discipulado tem mais a ver com o coração do discípulo do que com o discipulador, né? Porque o discipulador pode ser o próprio Deus, né? A gente vê exemplos na Bíblia. Então, tem muito mais a ver com o coração do discípulo. Isso é muito interessante. Você falou uma palavra muito importante: cobertura espiritual. Para você, Robério, essa cobertura espiritual foi importante na sua vida e é importante na sua vida? Foi extremamente importante. O primeiro discipulador que eu tive, quando eu me converti, em outubro de 2010, foi Renatinho. Já comecei bem ali, né? Tendo ali o baiano acelerado, me fazendo cobertura sobre minha vida. E eu me lembro que bem no início da minha conversão, o pastor deve se lembrar também, eu passei por algumas situações em que eu precisaria realmente de uma direção de Deus para algumas coisas, né? Hoje a gente entende que confirmação de Deus normalmente vai passar pela liderança que a gente tem, né? E eu entendi, na época foi realmente por obediência, tanto ao pastor quanto a Renatinho. Eu entendi que realmente eles eram pessoas enviadas por Deus para me direcionar, né? Então, eu senti essa cobertura espiritual. E depois também, né, com o Rômulo, por diversas vezes, teve uma situação específica que eu realmente acreditava que havia ação demoníaca sobre a minha vida. E quando eu pedi o Rômulo para orar, aquilo trouxe uma paz que eu não soube explicar. Eu já tinha orado, não era uma situação assim, pelo menos eu acho que não tinha pecado, né, mas eu entendi que realmente havia algo espiritual ali, e por respeitar o princípio da hierarquia ali dentro do discipulado, aquilo ali para mim foi bastante libertador, entende? Você poderia afirmar que se não fosse a cobertura espiritual, você não teria chegado onde você chegou? Eu não sei nem se eu... Com certeza não. Com certeza eu não teria chegado a 100 metros de onde eu estou. Sem dúvida. Amém. Eu vou fazer uma outra pergunta, porque o nosso tempo é corrido, e a gente vai passar para o lado de cá agora. Depois a gente vai voltar no Rômulo. Por que, Aurélio, aliás, o que mudou na sua vida após o discipulado? Eu creio que a parte assim, que mais me tocou realmente foi na hora de tomar decisões. Que assim, principalmente a orientação de um discipulador sendo boca de Deus, sendo instrumento, tendo bases bíblicas, isso aí muda totalmente a forma da gente, dos resultados que a gente quer obter na vida cristã. E isso aí acarreta também na vida externa, não só dentro da igreja, mas na nossa vida pessoal, vida no trabalho, vida social e principalmente dentro da família também. Que é uma das áreas que a gente, assim, como cristão, é mais afetado em relação a ataques do diabo, provavelmente, entendeu? Uhum.
Então, assim, nessa parte aí, na minha vida, foi essa questão de tomar decisões. Então, hoje, o discipulado seria essencial na sua vida? Essencial. E também a forma que o discipulado é feito, a forma que é ensinado em si. Porque isso aí também interfere muito na vida do discípulo. Então, assim, se a gente não estiver também apto a receber a orientação do discípulo, não tendo um discipulado sólido, qualquer vez que o discipulador for chamar a atenção, se não tiver aquela união sólida, o discípulo em si pode acabar sendo rompido, então, nessa questão Verdade. Aí. Júlia, o que mudou na sua vida após o discipulado? Eu também acho que é esse negócio que o Aurélio falou. Porque é uma pessoa que eu tenho cobertura espiritual, né, dela, que ora por mim. E, tipo assim, eu vou fazer escolhas. E se eu passar por alguma situação, eu sei que ela vai me instruir no caminho certo. E é melhor do que alguém, tipo assim, ou uma amiga que eu tenho fora daqui. Eu não pedir conselho para ela, que vai estar totalmente errado. E saber investir tempo também. Investir tempo aonde que eu estou... qual o tempo que eu estou me doando? Doando tempo com Deus ou doando tempo em qual lugar, não sei, igreja? De servir, entendeu? Saber investir e fazer escolhas. É o que eu mudei no discipulado, tendo o discipulado. Amém. Então, o discipulado hoje para você, na sua vida, é importante. É importante, demais. Amém. Glória a Deus. Rômulo, agora eu vou fazer para você. Por que eu devo discipular e ser discipulado, Rômulo? Por que eles devem discipular e serem discipulados? Beleza, eu devo ser discipulado. Por quê? Porque, já foi falado, né, serve como cobertura, orientação, conselho. A Bíblia diz que aquele que tem muitos conselheiros, ele vai ser bem sucedido. E, por experiência própria, eu acho que toda decisão que eu vou tomar, até hoje eu não me lembro de ter tomado uma sem decisão, ou sem pedir orientação ao meu discipulador, no caso o pastor, né, que é meu discipulador. Mas toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu peço orientação, pergunto o que acha, o que ele pensa, às vezes até discordo, às vezes até falo assim, mas, cara, não, acho que não é por aí não, mas aí a gente chega num senso ali. Mas por que a pessoa deve ser discipulada? Por causa de tudo isso. Quando tem uma pessoa mais madura, experiente, talvez assim, mais cheia de Deus, ela vai direcionar você a andar no caminho certo, a tomar uma decisão certa, seja em diversas áreas, seja numa aquisição de algo, no casamento, ou na criação de filhos, talvez. Então, esse é um dos motivos porque você deve ser discipulado. A pessoa vai ser orientada, vai ser aconselhada, vai ser cuidada, né? Isso é muito importante. E por que ela deve discipular? Eu acho que da mesma forma que ela está recebendo, não pode parar nela. Ela tem que fazer por outro. Ela tem que fazer por alguém. Seria egoísmo da minha parte ter sido tão bem cuidado, né? Um casamento tão abençoado. Quantas conversas sobre casamento eu já tive? Quantas conversas sobre finanças? Quantas conversas sobre pecados, né? Sobre tempo com Deus, decisão para futuro, compra de alguma coisa. Agora, parar em mim, eu acho que seria algo assim, seria muito egoísmo de mim. Então, no mínimo, eu tenho agora que fazer o mesmo que foi feito por mim pela vida do discípulo. É onde que eu vou também orientar, vou orar, vou direcionar, vou ensinar, se preciso for. Eu acho que por isso que é importante. Amém. Glória a Deus. Quantos discípulos você tem hoje, Romulo? Hoje eu tenho 8. 8 discípulos. Robério, quantos discípulos você tem? 6. 6. Jéssica? 3. Júlia está discipulando alguém? Uma só. Uma. Por enquanto. Você também 1. Amém. Então, nós aí já temos a nossa 5ª geração aí, que são os discípulos da Aurélia e da Júlia. Você pode dizer quem é sua discípula? A Isis, ela é filha da Lindeade. Ah, Ela tá. é dali. Ok, amém. Glória a Deus. Isis está aí? Oi. Amém. E o Aurélio, seu discípulo? É o Ítalo, tá ali, ó. Irmão do Wesley. Ah, que legal, Ítalo. Ítalo Gatti. Então, nós já estamos aí na 5ª geração de discípulos.
essa ideia de que nós temos uma geração continuada, e quando a gente fala aqui de geração, às vezes a gente sempre pensa em crianças, mas a geração também na continuidade dos discípulos, né? Nós estamos gerando aqui vidas, né? Nós, eu e Rodrigo, gerando na vida da Débora e do Rômulo, Rômulo e Débora gerando na vida do Roberto e da Jéssica, Jéssica e Roberto gerando na vida da Júlia, né? E da Júlia e também do Aurélio, e eles vão aí continuando isso na vida, né? Da Isis, do Ítalo, né? E a gente vê que isso vai crescendo, e esse é o propósito, esse crescimento discipulado, continuar na vida do outro. Agora, foi o que o Rômulo falou, eu não posso ser egoísta ao ponto de eu não querer cuidar de ninguém, de eu não querer depositar ou investir a minha vida na vida de outra pessoa. Então, se eu estou sendo discipulado, então eu também preciso dar continuidade ao discipulado. Uma das coisas que nós temos orientado aos nossos discípulos, eu vou falar, pastor, aqui, é que aqueles discípulos que não querem discipular, nós vamos ter uma outra atitude com eles. Por quê? Porque precisa dar continuidade. Então, se você é discipulado, mas não quer dar continuidade ao discipulado, não faz sentido você ser discipulado, porque é vida na vida. Você vai plantar na vida de outros, investir na vida de outros. Então, a questão do discipulado é algo muito sério. Por quê? Por que Rômulo tem 8 discípulos? Porque tem gente que não está discipulando. Por que Roberto está com 6 discípulos? Porque tem gente que não está discipulando. Então, o fato de uma pessoa ter vários discípulos quer dizer que tem gente que não está discipulando ninguém. Então, isso é onde trava muitas vezes a continuidade, o crescimento. Pastor Rodrigo, agora para você. Qual conselho você daria para quem ainda não está discipulando? Bom, o conselho que eu daria para uma pessoa que ainda não está discipulando é que ela leia a Bíblia dela, leia Mateus 28, 18 a 20, interprete Mateus 28, 18 a 20 da maneira correta, que é um mandamento para a pessoa, não é para os discípulos 12 apenas, porque o grande perigo é isso. Eu sempre conto uma história quando vou falar sobre esse assunto. Eu preguei em Linhares recentemente, e eu conto a história do Edivan. Cadê o Edivan? Está aí? Está lá, né? Trabalhando, né? Edivan é o seguinte, irmãos, ano passado, acho que foi passado, ou retrasado, não me lembro, foi passado. Eu fui, comprei um bolo de chocolate na padaria, bonito, todo confeitado, e uma Coca-Cola geladinha daquela trincando, né? E levei para Edivan lá na obra, todo feliz, aniversário dele, né? Aí desci aquele morro, todo feliz e tal. Edivan, parabéns, sou tão feliz pela sua vida. Aí, deu o bolo na mão dele. Pela cara dele, eu já vi que alguma coisa estava errada. Aí eu cheguei a olhar, será que o bolo está vencido? Não sei. E aí, Edivan, não, pessoal, eu não como bolo, não. Aí eu falei, nossa, Edivan, sério? Eu também não tomo, deixa eu terminar. Aí ele virou e falou assim, mas eu também não tomo refrigerante, não. Irmãos, o sentimento que eu tive ali é que eu achei que eu estava arrebentando. E sabe qual é o problema? Olha aqui para mim. É você levar a sua vida inteira achando que você está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade você não está. É você passar a vida inteira preparando um bolo de chocolate para Jesus, chegar no céu, Jesus, toma. Ele falou assim, então, mas eu não como chocolate. Entendeu? A gente só precisa se preocupar e se ocupar com aquilo que Deus deixou claro na palavra que a gente tem que fazer. E Ele deixou claro que a gente tem que discipular. A gente tem que fazer discípulos. Não foi pedido dele, foi mandamento. Amém? Amém. E para a gente encerrar, gostaria assim de perguntar o que mudou na sua vida após o discipulado para cada um. O que mudou na sua vida? Antes você não era discipulado, não tinha cobertura espiritual, não era acompanhado por ninguém, estava por conta, e aí de repente entra alguém na sua vida para te orientar, para orar por você, para te dar conselhos, para te direcionar naquilo que você precisa
ser direcionado, né? Então, assim, o que mudou na sua vida, e eu gostaria de ouvir de cada um, o que mudou na sua vida após o discipulado? Eu creio que na minha foi a intensidade da chama, porque no momento que a partir do momento que a gente se converte, a gente está no ápice, lá em cima. Então, um dos fatores mais principais e importantes do discipulado é manter a chama acesa. É fazer a engrenagem girar, é estar servindo, é estar querendo discipular também outras pessoas, porque se a gente morre com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente absorveu das coisas boas que acarreta o discipulado, a gente não tem sucesso. E o sucesso do discipulado está aí, é ter o sucessor. Amém, glória a Deus. O que mudou na sua vida depois do discipulado? E ainda está solteiro, né? De procurar a pessoa certa, igual eu tinha falado da primeira vez. Porque se eu procurar uma pessoa errada, eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. E se eu procurar a pessoa certa, né, aquilo que é certo, às vezes eu não vou querer ouvir, mas é o que eu devo, é o que eu preciso ouvir. E foi o que mudou realmente na minha vida, porque às vezes eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, mas é o que é o certo. E eu estou buscando assim, estou fazendo. Ouvir e fazer o que ela me pede. E é isso que mudou. E a oração também. E deixa eu ver mais o quê. Vida de oração. E saber que tem alguém por mim orando todo o tempo. Né? Porque antes eu não tinha, agora eu tenho. Rômulo? Amém. O que mudou na minha vida? Eu não orava direito, eu comecei a orar direito. Eu não lia a Bíblia direito, eu comecei a ler a Bíblia direito. Eu tinha problema com a mente, com os olhos. Minha mente. Eu não. Você começou a me discipular, eu tive que virar. Fazer o quê? Aí eu tinha problema com a mente, com os olhos, e Deus tratou. Eu tinha problema com uma administração, aprendemos a administrar. Tive problema, né, o que mudou, né? Tinha problema em ouvir, talvez, ali, uma direção. Achava que, não, eu sei fazer do meu jeito. Aí, foi mudando. Tudo isso mudou, né? Graças a Deus. É isso aí. Então, eu também aprendi assim, né, realmente ser um homem de caráter, né, começou pelo caráter, porque eu não tinha eu, por não ter pai, por crescer sem pai, eu não tinha bons referenciais, né, e o discipulado me ajudou isso. Teve uma experiência, né, que eu falo que eu aprendi a orar no discipulado. Eu lembro que todo discipulado eu ficava falando problema. Aí teve uma vez que eu cheguei no discipulado lá, né, já no início, nem me ouviu, a gente foi para um quartinho lá de oração, a gente ficou o discipulado todo orando, ajoelhado lá, eu doido para falar um monte de coisa, orando, eu não sei quanto tempo, a gente só orou, eu fui embora. Aí ali eu aprendi que eu precisava orar, antes de ficar contando problema, aprendi a orar, e muitas outras coisas, aprendi como servir a Deus, eu entendi que o que importa, existe, né, como o senhor falou do bolo aí e tudo, é investir em outra vida. O que Jesus pediu para a gente fazer é isso, é discipular. Se a vida toda a gente ganha uma pessoa, já valeu, cumpriu a missão. Né? Eu realmente aprendi com o exemplo, não foi só de ouvir falar, não, foi andando com adolescente no meio de umas roças aí que só Jesus. Bom, eu acho que na minha vida, realmente o discipulado fez toda a diferença, porque quando a gente se converte, a gente realmente vira aí, a gente fica sozinho se a gente não ter alguém para cuidar da gente, e aí que a gente vira um alvo, né, certeiro ali para Satanás, e quando a gente tem alguém para cuidar, para nos direcionar, para nos ensinar, e realmente a gente sabe, conversando com o Roberto hoje, eu falei assim, às vezes, quando acontece alguma coisa, a gente entra em crise, e aí a nossa alma bagunça, a gente não sabe o que fazer, né, e aí a gente tem alguém para ligar, e às vezes a Débora, que é minha discipuladora, vai dar uma palavra que eu falo, nossa, por que eu não pensei nisso antes? É porque no momento da confusão, da alma bagunçada ali, a gente não tem paz. E como é bom ter alguém para nos direcionar, para nos apontar o caminho certo, e é muito importante. Hoje eu acho que eu não saberia que seria da minha vida, do nosso casamento, sem ter alguém para nos apontar, né, para falar, olha, você está errando aqui, você precisa melhorar aqui. E, para mim, realmente mudou tudo. E também, eu sempre falo que as minhas
discípulos, tanto também, quando você discipula também, você também aprende muito, porque você também é uma forma de você também se cuidar e crescer, porque como que eu vou virar para minha discípula e falar assim, você está lendo a Bíblia, você está fazendo TSD, se eu não estou fazendo? Então, gera também uma responsabilidade da gente, nos mantém firme na palavra, porque nós temos outros para cuidar, e é um privilégio a gente ter tempo com as pessoas, participar, né, comemorar juntas vitórias, isso é fantástico, uma coisa que aconteceu com a gente, quando o pai do Roberto morreu, o Rômulo e a Débora foi com a gente lá para Linhares, e aí passou a noite com a gente, isso foi tão fantástico, porque todo momento, eu nunca imaginava que isso iria acontecer, sabe? Pessoas que realmente, assim, né, não é parente nosso, não é parente de sangue, mas que estava lá do nosso lado a todo momento, ficou lá, isso para mim foi fantástico, como é bom, é um privilégio ter pessoas assim cuidando da gente, e é um privilégio também cuidar de pessoas assim. Amém, glória Pastora, a Deus. só uma observação, eu não lembro de nada que o Romulo me falou no dia, não, nada, mas a única coisa que eu lembro é que ele estava lá. Eu de luto, né, estava muito triste, não sei lidar, até hoje eu não sei lidar com luto ainda, mas a única coisa que eu lembro é que eles estavam lá, dormiu com a gente lá na casa da minha irmã, lá, que eu conheci há pouco tempo. Foi bem legal, não foi legal porque era um velório, mas foi legal a presença deles lá, entende? É bom explicar, né? Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu assim, muitos de vocês estão chegando agora para lá poder, certamente já ouviram alguém, né, um espírito desencarnado, igual o pastor Ed pregando no seminário de oração, falou que a pessoa depois de morta escreve. Como que você conseguiu aquilo? Não, isso não é de Deus não, filho. Eu acho que você quis dizer que depois de morto, os livros dele ainda faziam sucesso, falavam, né? Mas isso é o que você queria dizer, porque o que você disse foi outra coisa. Então, irmão, deixa eu só explicar. Sempre aparece alguém, né? Eu estou usando uma expressão que o pessoal usa apenas para exagerar Mas numa história. não existe. Não tem esse negócio de espírito desencarnado, não. Ou é demônio, entendeu? Então, escute bem. Porque sempre aparece alguém que vai, porque o discipulado é para mandar na vida da pessoa, é para dizer até como que a pessoa vai usar roupa, né? Foi a Débora que falou para você usar esse tênis Van bonitinho aí, não, né? Não, né? Então, não tem esse negócio de domínio da vida de uma pessoa. Eles são livres para fazer as escolhas que eles quiserem. O nosso papel em discipular é apontar o caminho. Agora, se eles não seguirem, ok, é com eles. A consequência também é. Tá? No entanto, quem é inteligente, quer crescer, ele vai ouvir, vai obedecer. Né? Assim como eu também tenho meu discipulador, o pastor Sabá Liberal, meu discipulador. E eu tenho a alegria de abrir o coração com ele, de estar sempre expondo. Aliás, quinta-feira tem discipulado, hein? Enfim, então é só para desmistificar essa ideia errada, não, porque a pessoa quer saber quanto que eu ganho, a pessoa quer saber, né? Irmãos, isso tudo é mentira, não é verdade. Mas comigo aconteceu, irmão, pelo amor de Deus, se você pegar uma experiência pessoal e fazer disso um modelo geral, tu está muito errado. Tu está muito errado, pegar uma experiência particular e fazer disso um modelo, não é esse modelo que tem aqui. Eu discipulo o Romo, cuido dele, acompanha a vida dele com amor e carinho, ele cuida do Roberto, que cuida, né, do Aurélio, que está cuidando do Ítalo, e olha que responsabilidade, hein, Ítalo? Você está na nossa linhagem aqui, hein, filho? A unção de pastores está na sua vida, campeão. Moço. Amém. Assim como a Isis também, viu, Isis? Tem muita responsabilidade. A unção está fluindo nessa direção, alcançando vocês também. Agora, vocês dois têm responsabilidade de se preparar para cuidar de outros também. Amém? Não pode parar em vocês, não. Tá bom? Deixa eu só fazer um comentário, pastor. Às vezes, a gente pensa o seguinte, que também por causa de um erro do discipulador, a gente já quer abandonar o discipulador. Por causa de um erro, a gente já quer meter a língua. Deixa eu contar uma experiência. Um dia o pastor errou comigo. Ele vai lembrar desse fato. A gente estava ali em cima, cara. Eu não sei porquê. Ele chamou minha atenção na frente de todo mundo, numa reunião de louvor. Se eu lembro disso ali. Não sei se eu lembro. A gente estava ali, ele chamou a atenção. Na hora eu estava com a alma um pouco bagunçada. Nossa, mas aquilo entrou dentro de mim de uma forma tão mal, tão ruim. Tão ruim que eu fiquei na minha só olhando para ele. Falei, rapaz, quem esse cara pensa que ele é, rapaz? Que viagem. O cara me chamando a atenção mas me chamou assim de uma forma muito bruta, irmão, muito bruta mesmo.
eu fiquei assim, fora de mim. Aí eu falei, rapaz, aí eu fiquei sério, burrado. Aí ele percebeu, aí ele chegou aqui atrás e disse, ó, depois eu quero conversar com você. Aí eu falei, não, eu também quero conversar com você também. Também quero conversar com você também. O que eu mais queria era isso mesmo. Rapaz, aí nós fomos para o gabinete, aí ali nós... Enfim, irmãos, ali nós abrimos o coração. Eu abri o coração, falei, pô, pastor, chorando, né? Não, o senhor fez de uma forma assim, assado. Aí ele falou, ó, então se eu fiz, a minha intenção não era causar isso. Eu chamei a sua atenção porque eu te pedi uma coisa, você não fez e tal, mas eu não vou fazer isso mais, etc. Resumindo, irmão, foi resolvido e hoje nosso discipulado continua firme. Ou seja, não foi um erro que definiu ali se a gente continuaria ou não. Ali nós fomos maduros o suficiente, eu entendi o que ele quis passar, eu entendi, ele também entendeu no momento também a forma que ele falou, ele assumiu que ele errou, com a forma que ele fez, na frente de todo mundo, tudo aquilo, entende? Ali nós, então, nos abraçamos, se beijamos ali, e estamos curados, e hoje estamos aqui de novo, de boa na lagoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensei que ele ia contar aquela história da bateria de novo, né? Essa aí também, eu tenho essa também. Essa aqui eu vou contar no outro culto. Essa aí você precisa passar pela ministração de cura de novo. Essa aí eu vou contar outro culto. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de fazer uma oração final. E antes de fazer essa oração, eu gostaria que ficasse de pé os nossos discípulos. Só os nossos discípulos, meus e de Rodrigo. Aqueles que nós discipulamos. Amém. Agora que ficassem de pé, quem os nossos discípulos discipulam? Que é a segunda geração. Amém. Agora que ficassem de pé, quem são os discípulos dos discípulos, nossos discípulos? Quem são os discípulos desses que ficaram de pé? Amém. E quem são discípulos desses que ficaram de pé por último? Quem são discípulos daqui também, tá? Quem são discípulos do Rômulo, da Débora, do Roberto e da Jéssica, que vai saindo aí, vai descendo pelas regiões. Amém? Porque o Amon e a Aline são discípulos do Rômulo e da Débora, Suelen também, que são líderes da região vermelha, também são discípulos da Débora e do... Ok. Amém. E quem não está sendo discipulado? Pode ficar de pé também. Quem não está sendo discipulado? Amém. Pastor, vamos orar? Ainda tem... Vem. Tem muita gente ainda que não está sendo discipulada e que não ainda foi alcançado pelo discipulado. E nós precisamos melhorar isso, porque a palavra de Deus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma promessa do nosso Deus. O pastor Rodrigo vai orar. Vem, amor. Pai, no poder de Jesus, tudo que queremos fazer é a Tua vontade. Tudo que precisa ocupar o nosso tempo é o Teu querer. Então, a minha oração é que aqueles que estão discipulando ganhem de Ti mais graça para continuarem discipulando. A promessa de que o Senhor estaria conosco, ela está de pé. E é verdade, quando a gente discipula, a gente nunca faz isso sozinho. O Senhor se apresenta ao nosso lado, nos dá as melhores ideias, as maiores instruções, o maior poder na oração. É o Senhor que está presente. Assim também eu oro por aqueles que ainda não estão discipulando, nem sendo discipulados, que eles se despertem para a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E nós escolhemos a verdade, seguir a verdade. Aliás, é o Senhor mesmo quem nos diz pela boca do apóstolo Paulo, que nós possamos crescer em tudo, principalmente seguindo a verdade em amor. Então quem discipula está amando a verdade da Tua palavra. Que seja assim para toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada a Jéssica, Robério, Rômulo,
a Julie e o Aurélio. Deus Amém. abençoe.